bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas a mais uma live declarando a palavra de Deus. E sabe que dia que a gente já tá, gente, na live? Hoje é o 6º dia, são 6 dias que nós não desistimos, né, de estar aqui declarando a palavra do Senhor. Você que está chegando agora, bom dia, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor, Ele nos separou para esse tempo e é isso que nós estaremos falando hoje. Por isso que nós estamos tendo acesso à palavra de Deus, não é verdade? É por isso que o Senhor nos escolheu para esse tempo precioso de estar aqui ouvindo a sua palavra, aprendendo, e eu creio que nós iremos manifestar a glória de Deus através da nossa vida. Amém? Que você possa continuar comigo, né? Essa live que nós estamos fazendo serão 90 dias, onde nós iremos aprender. São 15 dias falando sobre o legado das mulheres da Bíblia e 15 dias aprendendo sobre princípios de prosperidade, como nós podemos prosperar em todas as áreas da nossa vida, mas com base nos princípios de Deus. E eu quero te fazer um convite especial hoje. Amanhã eu vou estar fazendo um evento online gratuito. A prosperidade começa no invisível. E esse evento, a gente montou um grupo, né, onde você pode estar entrando nesse grupo de WhatsApp. Eu vou colocar o link no meu perfil do Instagram e você pode entrar nesse grupo e participar amanhã às 8 horas da noite, né, no dia 10 de junho, da nossa aula gratuita. A prosperidade começa no invisível. Então, que você possa estar ali com a gente, será um tempo maravilhoso, né, onde Deus irá nos ensinar acerca da prosperidade com os princípios de Deus. Então, eu te aguardo também nessa aula e o link vai ficar disponível logo no finalzinho dessa live. Eu vou colocar o link do grupo VIP Prosperidade Começa no Invisível e você pode acessar o link e entrar no grupo ali de forma gratuita. E quando você entra no grupo, já está disponível para você um presente também, um e-book, 6 chaves para a multiplicação, para que você já possa ali ir aprendendo alguns princípios de Deus a respeito de multiplicação na sua vida, de prosperidade do Senhor. Não a prosperidade apenas material, né, de ser rico, ter posse, não. A prosperidade em todas as áreas. Amém? Então eu conto com você também nesse encontro. Pois bem, vamos lá para a live de hoje. Hoje o nosso tema é Esther, coragem para cumprir propósito. Nós iremos aprender hoje com a vida de Esther que nós precisamos ter coragem para cumprir o propósito. Você vai perceber que em muitos trechos que eu vou ler hoje aqui na minha Bíblia, até nessa tradução, a coragem ela está substituída pela palavra ânimo. Aqui na minha Bíblia, não sei como está na sua, algumas a gente vai ler coragem, em outras Bíblias vai estar escrito ânimo. Mas quando tiver essa palavra nesse contexto sobre coragem que nós iremos falar hoje, significa coragem, amém? Então quando fala ânimo, você já sabe que eu estou falando sobre coragem. E na sua Bíblia, se estiver falando sobre coragem, está se referindo também a você ter bom ânimo, amém? Então, Esther, coragem para cumprir propósito. E nós iremos ler o primeiro texto no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Estou aqui olhando no meu caderninho, quem já me acompanha, né, quem já tem sido discipulada através da minha vida, né, pela glória de Deus, a gente sempre tem o costume de ter o caderninho e a Bíblia. Por quê? Porque quando eu escrevo, isso faz com que eu aprenda mais, com que eu jogue, né, para minha mente, para o meu coração. Então, não deixe de ter também, né? Eu sempre aconselho, se você tem facilidade ali em anotar no bloco de notas, tudo bem também, mas eu sou adepta ainda do caderninho, que facilita bastante o nosso aprendizado. Eu quero te incentivar a ter o seu também, para você aprender mais da palavra. Então vamos ler? Bom dia, Tainara. Tainara chegou aí agora com a gente. Então nós iremos ler Esther, capítulo 4, versículo 13 ao 17. E vai dizer assim:
Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Vamos entender primeiro o contexto, né, da história de Esté. O que acontece aqui no livro de Esté? O rei Assuero, ele faz um banquete, ele faz uma festa, e naquela época essa festa ela durava alguns dias, não era só uma festa de algumas horas, e ele, em um determinado momento, ele chama a rainha atual, Vashti, né? Alguns falam Vashti, mas Vashti. O importante é o aprendizado com ela, né? Ela se recusa a entrar na presença do rei. Então, através dessa atitude da rainha Vashti, o rei, ele fica um pouco ali, né? Imagina, desconcertado. Você faz um banquete, você é o rei da Pérsia e a sua esposa se recusa a estar presente com você no banquete. E os príncipes, aqueles conselheiros que estavam próximos do rei, falou: olha, se a rainha está tendo essa atitude, logo as mulheres do reino vão achar que não precisam mais respeitar o seu esposo, né? Não precisam mais ser submissas ao seu esposo, enfim. E aí eles fizeram um decreto, como se fosse um concurso real, de procurar as jovens, as moças ali do reino que fossem virgens, né? E que se apresentassem ali diante do rei, e elas iriam participar de um grande concurso real, e a escolhida seria a nova rainha no lugar de Vashti. Amém? Então até aqui você entende que o rei sofreu uma afronta da rainha atual, ele não aceita, e tudo isso promoveu esse concurso real onde todas as moças foram colocadas diante do rei. E dentro ali desse grupo estava Esté. E quem é Esté? Esté era uma judia, o seu nome é Radassa, né? Tem gente que conhece mais pelo nome de judia, Radassa. E ela era criada pelo seu primo Mardoqueu, porque ela era órfã. Então, né, como ela ficou órfã, o seu primo Mardoqueu, ele criou ela, ele cuidou, e ele faz com que ela participe ali desse concurso real. E a Bíblia fala que a Esté achou graça aos olhos do rei, aos olhos do responsável do harém, ou seja, nós aprendemos que Esté era uma pessoa agradável, uma pessoa que era boa de se conviver, não era só pela beleza, né? A Bíblia fala que ela tinha uma beleza também, né, externa, mas a mulher de Deus, aquela que tem a presença de Deus, a sua beleza ela vai além do externo, né? É algo que vem do Espírito de Deus. Então, quando olharam para Esté, a Bíblia fala que ela achou graça perante os olhos deles, né? Olharam para ela de uma forma diferente, e ela foi escolhida para estar no lugar da rainha Vashti como rainha da Pérsia. Olha como Deus faz na nossa vida. Ele pega uma jovem órfã, judia, estava ali naquele povo, né? Imagina, sem os seus pais. O seu primo cuida dela, cria a Esté, a Radassa, e agora ela tem a oportunidade de sair dessa condição ali, né, de órfã, de ser criada por um parente e de ser colocada agora
como rainha. Então, quando Deus nos escolhe e você diz sim ao propósito, você entende para que Ele te escolheu, nós iremos ser exaltados, né? Não por vaidade ou por soberba, mas porque o Senhor, Ele nos chama para um tempo determinado. Então, se você está aqui nesse tempo, se você nasceu nessa época, se você está ouvindo essa palavra, assim como Mardoqueu falou para Esther, ora, será que não foi para esse tempo que você foi levantada? Creia que foi para esse tempo que você foi levantada. Amém? Há uma eleição de Deus sobre a sua vida e quando nós colocamos as nossas dificuldades diante do Senhor, quando nós nos humilhamos, não na presença dos homens, mas na presença do Senhor, Ele nos exalta. Mas Ele não nos exalta sem propósito. Deus ele não vai fazer você enriquecer sem propósito. Deus não vai fazer com que o seu negócio cresça sem propósito. Tudo é para a glória de Deus. Como eu sempre ensino, né? Nós somos mordomos de Deus, né? A mordomia cristã. O que é isso? É quando você entende que nós estamos aqui para administrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, mas tudo pertence a Ele. O mordomo, ele mora na casa, ele come na casa, ele come dos recursos ali daquela casa, ele desfruta da presença do dono da casa, da sua família, ele administra às vezes o dinheiro, né? Então, isso na palavra de Deus, amém? Porque hoje mudou o nome, né? Não se usa tanto o nome mordomo, mas nós entendemos que é um governante. Então, é aquele que governa e administra algo que pertence a alguém. Então, a nossa família não é nossa, o nosso filho não é nosso, a própria Bíblia fala que são heranças do Senhor, o nosso dinheiro, tudo isso que Deus entrega nas nossas mãos são ferramentas para cumprir propósito. Você está administrando algo que pertence ao Senhor e Ele olhou para você e assim como Ele fez com Esther, Ele confiou nas suas mãos. E Deus é tão maravilhoso que Ele fala que se você pedir sabedoria a Ele, Ele te dá liberalmente. O nosso Deus é um Deus de abundância, então, eu não sei como administrar essa situação, eu não entendo como administrar o meu dinheiro, como colocar em ordem a minha casa, como lidar com os meus filhos. A palavra de Deus, ela te instrui em todas as áreas, emocional, financeira, espiritual, no relacionamento com seu esposo, com seu filho, no relacionamento com seus amigos, no relacionamento com seus inimigos. Olha só que maravilha. Tudo isso tem na palavra de Deus. Se nós procurarmos aqui, tem ensinamento para tudo. Como deve ser o meu falar, como deve ser o meu vestir, como deve ser o meu comportamento como alguém que pertence a um Deus vivo, como alguém que tem um pai, que não é mais órfão, e agora tem um pai, né? Nós temos um pai celestial, que é perfeito, que é maravilhoso, que nos ama. Então, se você não está sabendo como administrar e por que você foi levantada nesse tempo, né? Peça sabedoria ao Senhor e Ele vai te dar liberalmente. Então, às vezes a gente complica muito, né? Mas a palavra é tão clara, ela fala, né? Lá nas cartas, eu não me recordo agora o versículo, mas ela fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vai dar liberalmente sobre a sua vida. Então creia que Deus ele é poderoso para derramar a sabedoria sobre você. E o que é sabedoria? Você saber como aplicar o seu conhecimento. Porque você pode ler a Bíblia, você pode estudar, você pode ler livros, você pode fazer o que você quiser para adquirir conhecimento e você precisa mesmo, isso é importante. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria do céu, faz com que você aplique esse conhecimento na sua vida. É a prática, né, do conhecimento. Porque tem gente que sabe, mas não sabe praticar, porque falta sabedoria. Amém? Então entenda que você foi chamada para esse tempo. Ainda que você ache que não, Deus te escolheu, senão você não estaria aqui. Assim como foi na vida de Esther. E aí o que acontece? Ela é escolhida e
né, a gente pensa, que maravilha, agora ela é a rainha da Pérsia. Só que não é assim que funciona, sempre se levanta alguém, não é verdade? Então, se levantou um homem chamado Amã, que era ministro do rei, e esse homem ele começa a falar com o rei, né, acerca dos judeus, que era um povo que não professava a mesma fé, que era um povo que adorava a um Deus vivo e verdadeiro, né? Ele não declara isso, mas começou a incomodar ele, o comportamento desse povo, e ele pede para o rei mandar matar os judeus. Só que quando Esté entra no palácio e participa, lembra do concurso real, das moças, Mardoqueu orienta ela a não falar que ela era judia. Por isso que ela usa o nome Esther, né? Ela não usa o nome dela Hadassa, ela usa o nome Esther. E aí o rei ainda não sabia que a sua esposa era de origem judia, né? E aí quando Amã fala sobre o povo judeu, o rei, né, ele estava ali já acatando aquela situação, porque para ele era indiferente. Ele não conhecia o povo judeu, né, na sua essência. Ele estava convivendo com uma judia, mas não sabia. E aí o que que acontece? O primo de Esté, Mardoqueu, ele fica sabendo disso e ele chama Esté e ele fala para ela assim: se você se calar, vai vir socorro do povo judeu, mas vai vir de outra pessoa. Será que Deus não te colocou aí para esse tempo? Então Mardoqueu faz com que Esté ela se atente para o propósito dela naquele momento e naquele palácio onde Deus havia colocado ela. E aí ela ouve a voz ali de Mardoqueu e aí Esté ela dá uma instrução tão poderosa. Antes de agir, Esté, o que ela faz? Ela fala: tudo bem, eu aceito essa missão, só que eu não vou de qualquer maneira. E é aqui que está a chave para você vencer em todas as áreas da sua vida. O que ela faz? Olha, vocês vão jejuar, todo o povo, né, vai jejuar por mim durante 3 dias. Nós iremos orar e jejuar. Isso antes dela falar com o rei, isso antes dela tomar qualquer atitude. E eu e as moças aqui do harém, né, as moças que estavam ali com ela, vamos fazer a mesma coisa durante 3 dias. Muitas vezes nós perdemos algumas batalhas porque nós queremos agir na emoção. E hoje a gente está falando sobre coragem, não de valentia. E aí, quando a gente vai pesquisar, né, a diferença entre as duas, valentia é quando você toma uma atitude por impulso, pela emoção da situação. Você fica valente, né? Eu tenho que agir, eu tenho que falar, porque eu não vou levar esse desaforo para casa, porque eu sou assim mesmo, e se está perto de mim tem que me aturar. Muitas vezes nós misturamos as coisas, nós somos valentes, aquela valentia, né? E não somos corajosos. Por quê? Qual a diferença? A coragem é algo que vem de dentro do seu coração. Quando a gente vai ver o significado da palavra coragem, ela vem do latim, que é derivada coratio, que significa ação do coração, ou bravura, que vem do coração. Então, quando você tem coragem, é quando você vence um medo interno e você consegue manifestar isso externamente. Amém? Então é diferente de ser valente e agir, né, ser impulsiva, ser uma pessoa que não pensa antes de falar, que não trabalha isso antes dentro de você. Então quando você tem coragem é quando você entende, você se esclarece dentro de você, igual Esté, ela parou e raciocinou e falou: eu preciso salvar o meu povo, porque Deus não me colocou aqui à toa. Então foi gerada uma coragem dentro dela que veio do coração, porque ela ouviu aquela palavra que foi liberada sobre a vida dela através de Mardoqueu, que falou: foi para esse tempo? Será que não foi para esse tempo que você foi levantada? Você vai deixar o teu povo morrer? Você não vai escapar, você também faz parte desse povo. Então se ele declarar que os judeus vão morrer, você também vai morrer, né? Então nós precisamos entender essa diferença. Então, hoje que você entenda que Deus te chamou para ser
corajoso, uma pessoa que tem ânimo, uma pessoa que vence as batalhas internas para manifestar a sua coragem externa. Amém? Então seja corajosa, não valente, não brava, né? Aquela mulher que fala mesmo e que é espinhosa. Não, nada disso. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem coragem, né? Ele vence barreiras internas para que isso se manifeste externamente na sua atitude de coragem. Então, eu quero ler com você Josué no capítulo 1, no versículo 9, antes de eu falar sobre o que aconteceu depois com Esther, né? Então vamos lá, Josué no capítulo 1, no versículo 9, vai falar sobre o chamado de Deus também na vida dele. Vai falar assim, ó: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Então Deus está falando assim, não foi eu que te chamei? Você crê que foi eu que te chamei? Se você crê que foi eu que te chamei, então você tem que ter coragem. Lembra que no início da live eu falei que em algumas traduções vai estar como ânimo e outras bíblias vai estar como coragem. Então ele fala para você ter ânimo, não adianta ir desanimado, e esse ânimo está ligado à coragem, a agir com aquilo que já foi gerado no seu coração, porque houve um chamado na sua vida, e ele está falando que se houver um esforço em manifestar aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, que ele será contigo. Então a gente não tem que ter medo, né? Ele fala, não te espantes. Então por que você está tendo medo se foi Deus que te chamou e te escolheu? Talvez você não entendeu ainda que o Senhor te escolheu, mas Ele te escolheu. E a palavra garante que há uma eleição na nossa vida desde a fundação do mundo. Antes de você nascer, antes de você ser gerada no ventre da sua mãe, gerado no ventre da sua mãe, Deus te elegeu e te escolheu. Então, se você crê nessa palavra que você está recebendo nessa manhã, não tenha medo, tenha bom ânimo, porque foi para esse tempo que Deus te chamou. Agora vamos voltar ali para a história de Esther. O que Esther faz depois desses 3 dias em jejum, orando ao Senhor, que ela vai tomar uma atitude. Aí ela vai convidar o rei para participar de 2 banquetes. Então Esther, ela vence essa batalha, ela vence, ela ganha ali a confiança do rei quando ela se assenta à mesa. A Bíblia, em muitos momentos na palavra de Deus, ela fala da importância da mesa. E isso tem se perdido nas famílias, porque muitas vezes nós não sentamos à mesa para se alimentar, porque a mesa não tem a ver com a comida. É um momento que você pode trazer uma palavra de Deus, é um momento que você se reúne para orar ao Senhor, para agradecer. É um momento que você estabelece princípios, né? Quem tem filhos principalmente, é uma referência que você está trazendo para os seus filhos. E o que acontece hoje com tanta modernidade, né? Muitas vezes cada um tem seu celular, sua televisão no quarto, as pessoas estão comendo afastadas. Uma no quarto, uma no sofá, uma no chão. Então a família perdeu essa essência de se reunir à mesa. E muitas batalhas se vencem à mesa. É o momento de você, naquele momento que você está ali comendo, né? De fato, você pode trazer um ensinamento, você pode entender o que aquela pessoa está vivendo. É tão lindo você se sentar à mesa e poder ali abrir o seu coração, você perguntar, meu filho, como foi o seu dia? Posso te ajudar em alguma coisa? E conversar com seu esposo também, com a sua esposa. É um momento que você vai dar instruções. Jesus sentava à mesa para dar instruções aos seus discípulos. A mesa é tão importante, né? E quando eu falo mesa, eu falo do que ela representa, da comunhão, do partir o pão, do abrir o coração, né? Jesus expôs ali aquilo que ele ia passar em uma mesa, né? Não estou falando de ser uma mesa bonita, uma mesa grande ou pequena, mas de se reunir com a sua família.
né? Tem uma irmã que participa com a gente que eu falei, olha, você não tem mesa, mas você pode se reunir ali no mesmo ambiente, pelo menos no mesmo ambiente, para estar com a sua família nesse momento tão importante, que é uma refeição que o Senhor nos deu, nos abençoou, que é um momento de conversar, de instruir, de orar, de ser grato a Deus. Amém? Então não deixe esse costume de lado, de se sentar à mesa com a sua família, porque Esté, ela venceu essa guerra ali na mesa, sendo uma mulher que deu um banquete, sentou com seu esposo. Olha só os passos de Esté. Primeiro ela entende o propósito, ela ora ao Senhor, busca ao Senhor, depois ela entra na presença do rei e só dela fazer esse ato, ela já venceu barreiras, porque quem entrasse na presença do rei sem ser convidada era morta, mas Esther alcançou o favor do rei na vida dela. E hoje nós alcançamos o favor do rei na nossa vida, porque o nosso rei é Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então hoje, se nós podemos entrar nessa presença de Deus, é por causa do Rei Jesus, que nos deu esse favor, essa graça, né? Esse favor imerecido. Amém? Você está entendendo essa palavra? Comenta aqui para mim. Fala assim, eu creio nessa palavra, né? Se você crê, comenta aqui. Se você está entendendo que Deus tem um chamado para a sua vida e como que você pode vencer batalhas através da vida de Esté. Enquanto você comenta aqui, deixa eu beber um pouquinho de água, né? Que senão a gente não consegue continuar falando. Então, coloca aqui para mim, você está entendendo como tem sido esses dias que você tem declarado a palavra de Deus sobre a sua vida? Que maravilha, né? Eu creio que o Senhor ele tem feito grandes coisas na sua vida e na minha também. Ele tem feito grandes coisas através desses dias de declaração da palavra. Amém. Glória a Deus, né? Eu creio também nessa palavra. E aí, depois que ela participa desse banquete, a mãe é descoberto, o povo não morre, né? E através da vida de Esté, há ali a salvação para aquele povo, porque ela entendeu o propósito, ela creu no propósito e ela agiu da maneira que deveria agir. E que maneira é essa? Primeiro, busca orientação que vem do céu. O Senhor é que vai te revelar como se comportar em cada situação, em cada processo que você vai viver. Porque as lutas virão, tribulações virão, né? Jesus mesmo fala que no mundo nós teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo. Olha só o ânimo, a coragem entrando aí mais uma vez, para que você possa vencer o mundo, porque eu venci o mundo e vocês também irão vencer. Então Jesus já está declarando que nós vamos sim passar por momentos difíceis, mas se eu entender quem me chamou, quem me guia e quem está comigo, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele vai comigo, Ele te escolhe, mas Ele não te manda sozinho, né? Ele fala, não foi eu que te escolhi? Eu não te mandei? Pode ir, porque o teu Deus será contigo. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que você lesse comigo agora em 1 Pedro. 1 Pedro no versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Que vai falar sobre a eleição do Senhor na nossa vida. Vai dizer assim, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha o que Deus está falando. Nós somos a geração eleita, o povo adquirido. Olha só, gente, que poder. Nós fomos adquiridos pelo Senhor.
porque nós não somos judeus, mas Cristo veio para todos, né? Então todos que creem no nome de Jesus se tornam filhos de Deus e agora povo adquirido de Deus. E o que ele está falando? Que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. E para que a gente é adquirido? Por que a gente agora faz parte do povo de Deus? Para que a gente anuncie as virtudes, ou seja, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em outro tempo, nós não éramos povo, mas agora sois povos de Deus, porque nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Aleluia, a graça do Senhor nos alcançou. Então, creia que você foi chamada para esse tempo. Deus não tem nada de errado com você, o nosso Deus não erra. Ele te escolheu para esse tempo, para que você possa trazer salvação para as pessoas. E o que é a salvação? É Jesus. Anuncia esse poder, anuncia essa palavra, creia que você foi escolhida para esse tempo. Não se preocupe com a performance, como está o momento, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu tenho que acertar isso primeiro, eu tenho que acertar isso. E é claro que quanto mais a gente se aproxima da luz, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ele vai nos revelando aquilo que nós precisamos de fato renunciar, aquilo que precisamos tirar da nossa vida, mas Deus ele está olhando para o seu coração. Então não deixe que você se sinta indigna, que você sinta que você não é digna de fazer parte dessa obra, porque Deus te chamou para esse tempo. A misericórdia do Senhor te alcançou e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você analisar todos os homens, todas as mulheres, né, que Deus chamou, se você olhar direitinho na história, teve algum momento em que eles falharam, em que eles até pecaram, e isso nos mostra que Deus conhece o nosso coração, as nossas falhas. Há uma diferença entre você pecar porque nós pecamos pelo falar, pelo comportamento, pelos pensamentos, e há a diferença daquele que já sabe, pratica, querendo praticar. Amém? Então não é sobre isso. Eu não estou falando sobre uma coisa que você sabe que não deve fazer e mesmo assim você insiste. Mas a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas o que nos faz permanecer é a misericórdia do Senhor que se renova todo dia. Nós seremos salvos porque o sangue de Jesus nos lava. Então, todos os dias, ative a sua identidade em Deus, né? Declare, eu sou filha de Deus, eu fui chamada para esse tempo, foi para esse tempo que o Senhor me escolheu. Não importa as minhas falhas, o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. Nós não fazemos porque nós somos bons, porque nós somos perfeitos, mas porque o perfeito habita em nós. E essa graça, ela nos aperfeiçoa a cada dia. Então, todo dia eu decido renunciar àquilo que me afasta de Deus. Todo dia eu decido viver como uma filha de Deus. E todo dia eu entendo que eu já fui perdoada. Por isso eu me arrependo. Porque o amor de Deus já me alcançou. E nada pode me separar desse amor. Nada pode me tirar do propósito que Deus tem para a minha vida. Amém? Então, não deixe que o inimigo ele lance setas sobre o seu pensamento, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode, te acusando, né? Muitas vezes a gente é acusado nos nossos pensamentos e deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Mas a Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor, você já entregou sua vida para Ele e quem te justifica é o Senhor, amém? Então não deixe de cumprir o propósito de Deus, porque você foi chamada para esse tempo. Então tenha
coragem para cumprir o propósito. E agora chegou o momento de nós orarmos de acordo com essa palavra e declarar a palavra de Deus na nossa vida. Então, que você possa nesse momento fechar os seus olhos e declarar comigo, em nome de Jesus. Senhor, nos fortalece, Senhor, para viver esse tempo. Nos fortalece, Senhor, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Que o Teu Espírito Santo se manifeste através da nossa vida e que, Senhor, assim como Esther, meu Pai, alcançou o Teu favor, a Tua graça, meu Deus, nós cremos que nós já alcançamos, Senhor, a Tua graça, o favor imerecido, porque o Senhor nos adquiriu e nos pagou um preço, Jesus, um preço de sangue na nossa vida, e nós cremos que nós fomos escolhidas por Ti. E assim, ó Pai, como Esther, né, ela ganhou ali naquele momento o coração, Senhor, do rei, e houve salvação para aquele povo. Nós cremos, Senhor, que a nossa vida, a nossa oração toca, Senhor, o Teu coração neste momento. Meu Deus, e o Senhor libera poder sobre a nossa vida, virtude do Teu Espírito Santo, para que possamos cumprir esse propósito em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos declarar a seguinte palavra. Coloca a mão sobre você e você vai declarar: fui chamada para esse tempo. Amém? Vamos repetir. Fui chamada para este tempo. Glória a Deus. Mais uma vez, eu fui chamada para este tempo. Glória a Deus. Creia nessa palavra. E o que é a nossa atitude de hoje? A aplicação é: qual desafio você precisa enfrentar para ter coragem hoje? O que atitude que você ainda precisa tomar na sua vida que você ainda não conseguiu porque faltou coragem? Lembra, não é valentia, eu estou falando de coragem. Os medos e as barreiras que são resolvidas dentro do nosso coração, e é exposto isso de maneira externa nas nossas atitudes de coragem, porque coragem é você ter uma ação do coração, é você ter uma bravura que vem do coração forte. Então hoje você vai pensar: que atitude que eu tenho que tomar que eu ainda não consegui, porque está me faltando essa coragem, está me faltando vencer esse medo interno. Amém? Então você vai anotar e você vai orar sobre isso, para que você tome uma atitude de coragem, inspirada não pelas suas vontades, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a nossa tarefa de hoje. Se você não conseguiu ver a live desde o início, você pode estar assistindo no YouTube. Se você ainda não me segue, né, passa a seguir lá no canal, se inscreve no canal, porque esse canal ele foi criado para compartilhar a palavra de Deus, para trazer ensinamento, então que você possa estar comigo, né, nesse início de um grande projeto, de uma grande jornada que o Senhor tem para levantar mulheres fortes e corajosas para esse tempo de anunciar a palavra de Deus, né? E compartilha também com uma amiga, nos ajude para que essa palavra alcance mais corações, né? Que mais vidas sejam impactadas para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e amanhã a gente está aqui mais uma vez às 7 horas da manhã e que possamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para ser, em nome de Jesus. Tchau, fiquem com Deus.